veste o dia de vermelho, o homem de preguiça, o verde de poeira, seca os rios, os sonhos, seca o corpo, a sede na indolência. O sol que veste o dia de vermelho, o homem de preguiça, o verde de poeira, seca os rios, os sonhos, seca o corpo, a sede na indolência. Beber o suco de muitas frutas, o doce e o amargo, indistintamente, beber o possível. Eu fiz a minha primeira aula de asa no dia da morte do Pepe. Eu lembro do pessoal chorando no dia da morte dele. Foi a minha primeira aula de asa. Depois, um ano depois, eu estava com parapente já, né? Então, de parapente são 23 anos. O primeiro voo a gente nunca esquece, né? O primeiro voo foi muito legal, muito bacana. Foi na Serra da Moeda e foi um voo muito legal. Foi moedinha, né? Um voo pequeno, para quem voa é pequeno, né? Para quem está fazendo o primeiro é um voo gigante. Desde menino eu sempre tive vontade muito de voar. Quando eu tive a idade dos 18 anos, eu queria fazer paraquedismo. A vida não me proporcionou isso nessa faixa etária, então depois dos 45 eu resolvi arrumar um esporte para fazer que me desse essa mesma emoção do que eu gostaria de estar fazendo, ou voo ou a queda livre do paraquedismo. Então, o voo livre aconteceu na minha vida de uma maneira diferente. Começou no Rio, em Petrópolis, lá nas rampas lá de Petrópolis, lá em São Conrado. Deu para começar a frequentar as rampas para poder ver a galera voar, né? E como todo mundo, né, deve pensar assim, pelo menos alguns, eu falei assim, um dia eu vou fazer isso. Daí o destino me levou para uma profissão que me fez desistir do voo. Mas essa profissão me levou a um nível de estresse tal que eu falei, eu tenho que fazer algo. E eu sempre gostei de esportes radicais, assim, coisas simples não me satisfaziam. Até um dia que eu estava na sala de cirurgia e um anestesista que é piloto aqui da rampa, estou falando do Kleber, ele inclusive foi o meu padrinho do voo, ele que me trouxe para a escola. Eu gostaria até de agradecer o Kleber aqui nesse vídeo, de coração, porque hoje eu me tornei piloto, graças ao Kleber e à vontade que eu já tinha. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, eu vou livre, é meu Rivotril, meu Diazepam, meu suco de maracujá, e além de tudo isso, eu ganhei uma família que eu espero nunca mais perdê-la. As amizades que fiz aqui, que continuo fazendo, são as coisas mais importantes do voo. Voar se torna até secundário. Mas assim, pretendo não largar o voo livre nunca mais e só evoluir, só crescer e sempre voando com segurança. Então eu vou falar sobre duas pessoas. A primeira é o Tinaldo, o guri. Gosto muito de vê-lo voando, voa muito bem, isso aí é incontestável. A maneira que ele conduz a vela, a maneira com que ele voa me inspira bastante.
E o outro piloto é o nosso amigo Darlan, que decola muito bem, e eu tenho observado muito, aprendido muito com ele nas suas decolagens. Com ou sem vento, principalmente em vento forte. O Darlan tem uma decolagem, ao meu ver, impecável, e tem me ensinado bastante, tenho aprendido bastante com ele. Claro, como todos os outros pilotos, eu sempre aprendo um pouco, né? Às vezes não dá para eu voar, mas só de vir para a rampa a gente aprende muito, observando quem sabe, quem está mais tempo no voo livre, porque voo livre é tempo mesmo de voo, é tempo mesmo de rampa, né? Quem está aqui voando toda semana, todo final de semana, quase todos os dias, com certeza tem uma carga de experiência maior. Então são nessas pessoas que eu me inspiro, que eu procuro focar e aprender e tentar fazer igual para um dia chegar lá. De pasto ali. Naquele da direita tem um boi. Um boi. Um boi. E tem aquele gado que está à esquerda ali, ó, todo juntinho. Você decolou bonitinho aqui, qual que você escolhe para pousar? Não pode escolher outro lugar que não tem boi nenhum, não? Você só tem essas duas opções. Nossa. Só tem as duas. Tem um gado grande ali e um boi separado. Essa é uma boa pergunta, né? Qual que você vai decidir? Você está fundando, você já está chegando, filho. Passou o seu tempo de decisão. Qual que foi? Eu vou pedir ajuda às cartas. Vai pedir ajuda às cartas. Não, você tem que fazer a O escolha. último que pousou, aonde tinha um boi só, o boi quebrou ele todo. Porque normalmente ali tem vaca, tem bezerro, tem um gado de curral, tem um gado mais manso e tá junto, você pode pousar. Que geralmente ele vai correr para um canto. Agora o boi que tá sozinho caminha no céu. Vai em cima. Caminha mesmo. Se for um boi realmente bravo, a tendência é essa. Então já aconteceu. Um piloto nosso de Sete Lagoas pousou, uma vaca pegou ele, quebrou os dois braços dele. Surprise the face, tells about the people going under. Only child, a man decides after 70 years that what he goes there for is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. Through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little. Eu tenho 3 anos e meio que eu frequento a serra e voo de parapente. Frequentava antes para fazer trilha, larguei a vida e estou me dedicando ao voo. Eu sou piloto de ultraleve já há uns 16, 17 anos, gosto do local, é um lugar tranquilo, só precisamos de melhorar a infraestrutura nossa aqui. Meu primeiro voo na frente foi um voo duplo com o Gilberto, foi um prego, vento praticamente zero, saindo de Alpino. Foi um voo tranquilo, chegamos rápido no chão, mas chegamos bem, uma coisa gostosa. O primeiro solo foi também um prego, mas cheguei bem, sustentado, era um dia de vento, bacana. Pousei no pouso oficial mesmo. O primeiro lift foi
Um mês depois, fui e voltei, dei uns 4 bordos, joguei pro prego, pousei lá embaixo no prego. Na época ainda não tinha mão para pousar em cima da montanha, pousei lá embaixo. Normal de todo aluno, é uma escada, é degrau por degrau, não se pula degrau. Faz 1 a 1, aprendizagem é uma coisa bem feita aqui, não deixa margem a erro. O duro é a pessoa que quer voar sem ter uma instrução, sem ter um conhecimento do equipamento, das condições meteorológicas, chega aqui na cara, na colagem, vê alguém fazendo e fala, eu faço porque é fácil. Não, é fácil, desde que você assuma o risco e tenha consciência dos seus atos. Você tem que saber o equipamento que você está usando e saber manobrar na hora certa. Eu comecei a voar em Sete Lagoas em 2004, mas eu tomei a decisão de começar a voar 7 anos antes e iniciei o meu curso de voo, comecei a ser um piloto de parapente em 2004, na verdade, né? Já em abril de 2004. Só que entre 1997 até 2003, eu às vezes tinha tempo para fazer o curso, mas não tinha condições financeiras. E em determinado momento havia o contrário, assim, ocorria o contrário. Eu tinha condições financeiras, mas não tinha tempo. Então, quando foi em 2004, essas duas situações elas coincidiram. Eu tinha condição financeira e tempo, e aí eu fiz o curso. E logo depois, quando eu me formei, eu já comecei a vir voar aqui em Sete Lagoas. Isso foi no final de 2004. E na época a gente tinha 2 pilotos aqui muito frequentes, né, que eram o Arnaldo e o Brother. E Sete Lagoas foi como eu sempre tive vivi muito tempo aqui, né? Eu sou de Belo Horizonte, mas todo mundo acha que eu sou de Sete Lagoas, porque eu adotei Sete Lagoas como minha cidade e a cidade também me adotou. Então eu tenho um caso de amor com Sete Lagoas e era um sonho desde quando eu vi a primeira vez o Arnaldo voando aqui há mais de 20 anos atrás. Eu falei que eu queria isso para mim. E fui bem recebido, né, pelos 2 pilotos e aprendi tudo que eu sei no voo, aprendi aqui, né, porque o voo a gente aprende voando. A Serra Santa Helena sempre foi muito generosa comigo, porque ela me deu a oportunidade de crescer num esporte que tem uma série de riscos, né, específicos, e aqui eu sempre tive as melhores condições. Então foi uma grande escola, né, foi uma grande professora. Quando a gente fala dos colegas, né, e dos amigos, porque o voo me deu um monte de amigos, mas quando a gente fala do grupo de voadores, de pilotos que a gente conhece, eu vejo né, uma característica muito específica em cada um, né? E é legal que cada um, à sua maneira, contribui para essa coletividade, assim. Então, aqui em Sete Lagoas, a gente tem um número de pilotos com um nível, uma qualidade técnica que se equivale a qualquer outro lugar, né? A gente tem muitos pilotos bons, é isso que eu quero dizer, tecnicamente falando, né? Mas como o voo não é só esse aspecto técnico, né, da habilidade com o parapente, né, da habilidade de voar, porque o melhor piloto que existe, de fato, é aquele que decola bem e pousa bem, né? Eu seleciono assim, os melhores por outras características, né? Então a gente tem, como eu havia dito, uma série de pilotos bons aqui, né? Mas uma pessoa que eu admiro para além dessa característica da habilidade técnica, né, é o Romero. O Romero é uma pessoa que tem um espírito de união fora do comum, uma pessoa que passa para todo mundo essa ideia do respeito ao voo, do respeito ao colega, né, de promover a coletividade no mais alto grau, né, de promover, de trazer alegria para o voo, de não deixar que essa ideia de que nós somos pessoas privilegiadas, né? Porque se a gente for pensar, aqui em Sete Lagoas tem hoje aproximadamente 50 pilotos ativos, né?
E se a gente colocar isso em termos de porcentagem, numa população de 250 mil habitantes, né, nós somos 0,0 alguma coisa, né? Então nós somos um número muito pequeno de pessoas extremamente privilegiadas, né? E o Romero ele consegue ter esse espírito de fraternidade com todos que estão aqui no voo de uma maneira que isso contagia a todos e as pessoas passam a entender que esse é o verdadeiro propósito do voo, né? Promover a coletividade, a união, o aprendizado coletivo. E é isso, eu diferenciaria o Romero principalmente por essa característica que ele consegue transmitir a todos e todo mundo potencializa essa ideia e o que a gente vê nesse grupo é isso, é essa facilidade de expressar essa postura fraterna com todo mundo e fazer com que as diferenças fiquem minimizadas, né, diante dessa proposta ética, coletiva. Então, o Romero é essa pessoa que eu admiro, né? Don't believe what I hear. I don't believe what you see. I just close my eyes and I feel the enemy. I join the movement. If there was one I could believe in, yeah, I'd break bread and wine. If there was a church I could receive in, 'cause I need it now. Take the cold, shake it slow, make it hard when I go low. And I can hold, but not too much. When I see the wheels turning round, so don't let the bastards grind you down. O voo pra mim sempre foi um sonho, né? Desde criança. A sensação de voar, a vontade de voar era grande demais. Tentei começo pela aviação e tal, mas não deu muito certo. O motivo de ser uma carreira meio complexa, uma carreira onde você gasta muito, envolve muito dinheiro, e a solução foi o voo livre. Sempre tive a vontade, a nossa cidade é muito forte na questão do voo livre, aqui na Serra de Santa Helena é muito forte a questão do voo livre. E aí, em conversas com amigos e tal, fui pesquisando sobre o voo livre em si. E um amigo que voava me deu esse pontapé inicial. Em uma conversa, uma festa de um aniversário, né, de um amigo em comum que a gente tinha, ele me falou um pouco sobre o voo livre, como funcionava, e através daí que eu vim procurar. Aí no primeiro voo livre foi paixão, né? Paixão primeiro voo. Quem não conhece é a paixão primeiro voo. E aí tive a oportunidade de fazer esse voo duplo, apaixonei, e aí foi quando eu comecei, através desse pontapé, do Darlan. A escolinha eu comecei, tem pouco tempo na verdade, comecei com o Romero, e a gente já começou praticamente na prática já, né? A gente fez o material, fez poucas aulas teóricas e tal, e na prática, incrível que pareça, na terceira aula eu consegui fazer o primeiro voozinho baixinho e tal. Pra mim foi uma das melhores sensações que eu tive na minha vida, de estar voando e estar controlando, fazendo o que eu queria. Mas a admiração que eu tenho, cara, é pelo Romero, pelas dicas que ele me deu, pelo que ele me explicou, pelo que ele me ensinou. Eu tenho essa admiração por ele. Eu vejo ele voando, assim, é muito legal o voo que o cara faz. Outra pessoa que me inspirou muito, que eu vejo voando e
eu acho massa demais, o cara tem um certo dom, é o Marcelo. Apesar de eu conhecer ele muito pouco, mas pelo que eu vi aqui na rampa, o cara faz muito do que a gente queria fazer. O cara tem um controle de vela muito bom, decola muito bem, brinca muito, né? Então assim, eu tenho admiração pelo voo que o cara faz. É o tipo de pessoa que quando você vê voando, você tem sempre a aprender. Você vê muito, você aprende muito. Esses são os caras que eu gosto de ver voando, observar para me poder aprender. A questão que o Delírios falou, a gente aprende muito observando, né, cara? O voo livre é um esporte que te acrescenta muito quando você está observando. E esses caras eu procuro prestar muita atenção. O Romero falou para me prestar muita atenção no Darlan também, que é um cara que decola muito bem, é um cara que aterrissa muito bem. Que são dois pontos críticos, né, do voo livre. É você saber aterrissar, você aterrissar bem e você decolar bem. E ele usou o Darlan como exemplo, cara. Vê o Darlan, assiste o Darlan. Se você conseguir aterrissar igual ele, decolar igual ele, seu voo tá perfeito. Lá em cima você faz o que você quer. Mais um pro Darlan aí, a lenda. Desde criança eu sempre brincava muito em casa, fazendo uns paraquedinhas de plástico lá, amarrando neles lá umas porcas, umas arruelas para poder ser paraquedista. Como aqui em Sete Lagoas, na década de 70 para 80, no aeroporto ali no bairro Esperança, tinha o pessoal do clube de paraquedismo de Sete Lagoas. E a gente sempre ia lá, que era a atração do final de semana, era ver o pessoal saltar de paraquedas, né? E isso foi desenrolando a vida, quando eu cresci. Quando eu cheguei na idade dos 18 anos, eu alistei no Exército, fui voluntário a ser paraquedista. Não deu certo, aí eu fiquei com o sonho meio parado, né? Quer dizer, aí para frente, sempre via lá da cidade o pessoal vindo aqui na Serra para voar, 1, 2, 3 pessoas e tudo mais. Aí surgiu há aproximadamente 10 anos atrás, uma oportunidade que eu vim aqui na Serra que gostei. Comecei a fazer amizade com alguns que eu não conhecia, outros, no caso, eu já conhecia, que era o Sérgio e o Gilberto, e vim e passei a frequentar no dia a dia. Um belo dia, eu estou parado aqui na Serra, o Helder, que é o nosso amigo aí, vulgo Baianinho, chegou perto de mim e virou para mim e falou assim: olha, vamos voar? Eu falei assim: não estou afim, não, você está com medo de voar? Eu falei: não é questão de querer voar, mas vamos embora. Aí decolei, fiz meu primeiro voo duplo com ele. Achei muito estranho, porque a estabilidade que o voo duplo dava para mim, que era inexperiente, foi uma coisa diferente. De você ter que contar com habilidade e não simplesmente deixar acontecer. Pouco tempo depois, eu estava aqui na Serra um dia de semana, o Romero chegou perto de mim e virou para mim: vamos fazer um voo duplo? Aí eu fiz um voo duplo com o Romero. Passou mais uns 15 dias, eu fiz um voo duplo de novo com o Helder. E daí eu decidi, falei: não, estou cansado, já tinha feito 3 voos duplos, então eu falei assim: eu estou cansado de voo duplo, agora eu quero aprender a voar. Aí eu procurei a Escola Carcará, através do Romero, conversei com ele, fui lá na escola, fiz uma aula experimental, gostei e comecei a fazer o curso. O curso para mim no início foi um pouco difícil, porque além de grande, ainda sou gordo ainda. Então, para tirar o pé do chão ali, estava desesperador, porque eu via um colega que começou junto comigo já voando e eu correndo com vela na cabeça. Mas a persistência ficou, e praticamente no mesmo intervalo desse amigo que já começou a voar na escola primeiro do que eu alcancei ele, e daí foi só alegria. Para mim, aqui dentro de Sete Lagoas, eu vou falar de um piloto que eu admiro muito ele, até porque a bagagem que ele tem, como é que eu vou falar? A facilidade que ele tem de passar as coisas, que ele é o pioneiro do voo em Sete Lagoas, que é o Arnaldo. O Arnaldo é um amigão que você chega perto dele: Arnaldo, estou querendo saber o que é isso, aconteceu isso na minha vela, a condição hoje, por que está assim e tudo mais. Então a experiência que ele passa para a gente, sem custo nenhum,
que ele faz isso e com a boa vontade que ele gosta, ele sim, eu me julgo que eu gosto muito do voo e considero o Arnaldo, ele é apaixonado com o voo. Então, a bagagem que ele me tem, isso. Olha aqui, como é que você se sente agora que você se igualou ao Rogério, pousando barreira? Cara, pô, agora eu sou um piloto de cross, né, meu? Igualar a Rogério já é um piloto de cross. É mesmo? É isso aí. O Gerão tá... O Gerão é referência. É referência, né? É referência em Sete Lagoas. Tá certo. Outra pessoa é o Darlan, porque nós começamos praticamente de carona, subindo para a escola e tudo mais, e essa amizade foi muito além disso. E para mim, nas situações, ele foi um grande incentivador, porque do mesmo jeito que ele gosta de estudar e não parar no tempo, como acontece com vários pilotos de parapente, porque ele aprende, acha que é só decolar, pousar e voar e não trata de aprender mais, aperfeiçoar as técnicas, ter muita teoria. E ele, nesse ponto, tem uma bagagem teórica excelente, é uma pessoa fácil de se trocar informações com ele, quer dizer, tá por quê, por que não tá isso, quer dizer, ele procura estar com materiais atualizados até para comentar alguns fatos de novidades que chegaram no mercado de equipamento, o que está acontecendo no mundo do voo livre. Então, esse tipo de pessoa, para mim, é que vai longe. Existe todo mundo, eu tenho limitações, ele também tem limitações, mas são essas limitações que fazem com que a gente venha todo dia na serra e voar. Até porque eu falo, as pessoas perguntam assim, você tem medo de altura? Eu falo com qualquer um, não. Você tem medo de voar? Tenho. Porque o voo, por eu depender de condições climáticas, depender da natureza, ele nunca é a mesma coisa no mesmo dia, no mesmo instante. Então, é até estranho um piloto de parapente, uma pessoa que mexe com o voo, falar que tem medo do voo. Mas, para mim, isso é que me faz com que eu me limite a arriscar ou não arriscar em determinados momentos. It's a bittersweet symphony that's life, trying to make ends meet. You're a slave to money, then you die. I'll take you down the only road I've ever been down. Places where all the things meet, yeah. No change, I can change, I can change, I can change. But I'm here in my mold, I am here in my mold. But I'm a million different people from one day to the next. I can't change my mold, no, 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 no. O início do voo livre foi há uns 10 anos. Eu fiz o curso na Moeda. Na época, eu pensei que não tinha escola aqui. Na verdade, já tinha o Zico dando aula, mas eu fiz o curso na Moeda. E há 10 anos eu estou no mundo do voo. Essa coisa prazerosa que é o voo livre. E agora, de uns anos para cá, de 6, 7 anos para cá, o paramotor.
E eu me especializei no motor, me tornei instrutor no motor e hoje eu visto mais a camisa do motor, do paramotor. Eu acho que é um voo mais, no meu caso, assim, me dá mais autonomia, eu posso ir onde eu quero. Quando todos estão no chão, eu tenho possibilidade de voar. Então eu curto bastante o motor também hoje. No início, né, afoito, querendo voar todo momento, ainda sem entender a mecânica da natureza, como que funciona. Algumas vezes eu decolei em condições adversas, turbulentas, e alguns catrapos, vela já fechou, já reabriu comigo a 40 metros do chão aqui, já tive alguns probleminhas, mas nada que o tempo não corrija, e alguns sustos, mas que faz parte do aprendizado, né? Na verdade, a escola é uma ramificação de todo o trabalho que o Zico fez. Ele implantou a escola e eu cheguei para agregar, corri atrás, fiz os cursos necessários, participei das clínicas e fiz prova e passei por todo o procedimento de instrução para chegar a instrutor. Hoje a gente tem realmente uma escola com 57 alunos habilitados no livro, nascidos da escola, 7 alunos que já voavam, mas que habilitaram aqui na Escola Carcará, então são 64 alunos. Hoje já com 9 ou 10 alunos no paramotor habilitado, voando. Então é um prazer, né? É um prazer poder fazer parte da escola, estar dirigindo hoje essa escola e tocando o barco. A escola está só realmente crescendo. Agora nós vamos inaugurar a estrutura física da escola, com sala de aula, banheiro masculino, feminino, banheiro para cadeirante, cozinha, área de lazer para os pilotos. Quando não der voo, a gente tem um lugar bacana, como uma sinuquinha, um lugar de bater papo. Então eu acho que a escola está crescendo, desenvolvendo e é o que é esperado das escolas, o profissionalismo. E a Carcará hoje vem buscando isso. Eu tenho participado de algumas clínicas, vim de São Paulo há um mês, estou indo para Brasília agora, mais uma clínica de instrutores. E vou estar junto lá buscando informação, buscando conhecimento para melhorar cada dia mais a escola. Hoje o Zico faz muita falta, porque o Zico é um instrutor assim, de uma bagagem muito grande. Eu acho que poucos instrutores têm a teoria, têm o conhecimento que o Zico tem. Mas ainda que de longe ele tem nos ajudado e orientado e a gente tem feito um trabalho bacana sim, muita gente formada. E o mais bonito da Escola Carcará é o fato de nos tornarmos uma família. Então é um grupo de amigos, né? Você entra como aluno, você tem logicamente ali um relacionamento comercial, mas quando você assusta, você é amigo da pessoa e ele frequenta a minha casa e vice-versa. Nós temos um grupo muito unido, muito amigo e talvez seja o grande segredo da Escola Carcará, esse relacionamento entre os pilotos, os instrutores, monitores. O Éder vem fazendo um trabalho muito bacana, o Beto hoje nos ajudando. O Beto é um excelente mecânico, piloto de ultraleve, tem uma bagagem também, tem nos ajudado bastante na escola. Eu acho que é difícil destacar um piloto. Eu tenho alguns pilotos, o Zico é um deles, o Giba, que voa muito, o Arnaldo, que sem dúvida nenhuma, talvez o mais experiente piloto que nós temos. O Éder, que a meu ver hoje vem se destacando, é um dos melhores pilotos de duplo, sem dúvida nenhuma, de Sete Lagoas, tem feito voos muito bons e está entre os melhores, né? Então acho que o Éder, no momento, o destaque, a meu ver, o Éder vem se destacando muito. E dos antigos como eu disse, o Arnaldo, o Giba, o Magnus no motor principalmente, o Zico é um cara que voa muito. Então são pessoas que eu me inspirei, que eu procurei aprender com eles e chegar onde nós chegamos. Eu comecei tudo com meu pai, né? Foi meu pai que me ensinou a voar, foi meu pai que me trouxe para o esporte e tal, foi muito bacana. Mas meu início do voo mesmo foi com meu pai.
Ele que me trouxe para o voo. Na época eu fazia trilha e tal, machucava demais, gastava muito dinheiro dele. Aí eu falei assim, não, o negócio é voar mesmo. Voar vai dar menos prejuízo. Aí ele me colocou para voar. Ele e o Baianinho também, o Baianinho me ajudou demais no início. Foi meu pai que começou a me ensinar, depois o Baianinho também chegou, o Helder. O Zico participou demais. O Zico chegou um pouquinho depois, mas pegou o meu início ali também, participou demais. Cara, o primeiro voo foi muito bom. Pousei legal, decolei bacana, voei bacana. Meu terceiro voo eu já registrei meu nome numa árvore, que foi a que eu bati. O Zico estava até lá embaixo no dia. Ele viu que não tinha mais nada para fazer, ele só cruzou o braço e esperou. Entrei na árvore, cara, foi muito louco, foi muito bom. Foi engraçado. Aí voo é isso, cara. Existe um piloto que já arborizou, que já pousou numa árvore, já caiu numa árvore, e o mentiroso, que fala que nunca... O que fala que nunca aconteceu isso. O voo livre, cada voo é um voo diferente, é bacana. Minha evolução, eu não digo que foi rápida, não. Eu acho que foi um tempo bem legal e tal, porque como foi meu pai que me ensinou, eu fui o primeiro aluno dele, enquanto hoje os alunos fazem, vamos supor, 10, 15, 20 pregos para começar a fazer um lift e tal, eu fiz 50. Ele me colocou para fazer mais, enquanto a galera fazia 10, 15, 20 voo de lift e tal. Eu fiz 50 também, eu fiz muito mais para eu poder, meu pai poder me liberar. Eu tinha 15 anos na época, então eu era bem novo, realmente não tinha muita responsabilidade, mas meu pai sofreu um pouquinho comigo, desligando o rádio no alto, não ouvindo muito, mas a gente aprende muito com os erros, né? E isso me mostrou que não é legal. Tem que seguir realmente o que a pessoa que está te ensinando está falando, porque é um esporte muito bom, muito legal, que dá um prazer assim, que não tem explicação, mas que é muito sério, que tem seus riscos e os riscos são muitos. Mas é bacana, é legal. Meu primeiro duplo foi em dia 9/10 de 2011, eu tenho gravado o dia. Igual meu primeiro voo solo foi dia 5/12 de 2009. E assim, eu tenho tudo gravado assim na memória, né? E foi muito legal, foi muito bacana, cara. Cara, o voo livre é interessante, cara. A gente não tem muito o que explicar, é só sentir mesmo, só viver, porque é isso, cara. O voo livre é esse misto de sentimentos que a gente tem e cada dia é um sentimento novo, é muito bacana, muito legal. Geram várias situações nem falo tanto de acidente, porque eu nunca tive nenhum acidente, graças a Deus. Mas a gente já passou aperto, já passou situações que você fala assim, agora vai, o bicho vai pegar. Mas a escola que a gente participou, igual hoje, foi meu pai que me ensinou, hoje ele tem uma escola, que é a Escola Carcará, e a gente aprende a não chegar no nível de ter que resolver tantos problemas. A gente aprende a resolver, aprende a controlar, mas você principalmente aprende a não deixar acontecer. Então eu penso muito nessa questão. Já aconteceu sim, porque a gente se coloca em momentos, em situações de voo que você quer mais e acaba tendo que passar por situações assim. Mas a gente aprende a não chegar em situações tão extremas. Mas se caso acontecer, a gente sabe como resolver também. Mas isso é do voo, faz parte, é bom, é até legal. Tem um piloto que, tirando meu pai, que foi quem me ensinou, quem me colocou no voo, em quem hoje eu me inspiro muito para voar, para poder ensinar, para poder, Tirando meu pai, hoje eu me inspiro muito no Baianinho, no Helder, que além de ser um grande piloto, ser o nosso recordista aqui em distância na serra e tal, é um grande amigo, é um cara que eu me inspiro muito e tento ao máximo conseguir seguir os passos. Porque é um cara que ele voa para ele não voa para ninguém, ele
é o lazer dele, é a onda dele, e ele está ali por ele. Não é para fazer graça, não é para mostrar bonito e tal. E é um cara que eu me inspiro muito, que eu tenho como referência no voo mesmo. A gente tem várias referências no voo, mas hoje, se eu pudesse citar duas referências principais, seria o meu pai, que é o Romero, e o Helder, que são referências assim no voo que pra mim são top mesmo. Guri, porra, caralho, não tô me crendo, velho. Cara, em relação aos 25 anos aqui de voo livre de Sete Lagoas, a gente só tem a agradecer você, né? Que foi você que trouxe esse esporte aqui pra gente, foi você que começou isso tudo aqui. E a gente só tem a agradecer, um cara sempre disposto a tirar todas as nossas dúvidas em relação ao voo, em relação às coisas que acontecem, que são muitas. Como você hoje tem 25 anos de experiência no voo livre, né? É um ponto de referência para a gente aqui. Às vezes coisas que a gente já viveu, já passou, mas não sabe explicar, você tem total base para poder explicar para a gente. Então, você é um cara, guri. Você é um cara, velho. Nothing to stop this being the best day ever. Nothing to keep us from where we should be. I wanted the world, but you knew better, and that all we have is immortality. Love and love is all we have left. A baby cries on a doorstep. Love is all we have left. Love and love is all we have left. You argue 'cause you can't accept. Love is all we have left. Now you're at the other end of the telescope. Seven billion stars in her eye. So many stars, so many ways of seeing. Hey, this is no time not to be alive. Love and love is all we have left. A baby cries on a doorstep. Love is all we have left. Meu início no voo livre foi meio que por acidente. Eu sempre tive muito medo de altura e sempre meu pai falava que queria fazer um voo duplo. Via o pessoal voando na serra e falava que ia fazer um voo duplo. E um dia eu recém-voltado de Itabira, eu estava meio que perdido em Sete Lagoas. Eu fiquei um tempo lá trabalhando e quando eu retornei, meus amigos, as pessoas que eu tinha contato antes de ir, todo mundo estava com outras prioridades, outras coisas. Uns haviam casado, outros se mudado da cidade. E eu fiquei meio que perdido. E um dia eu fui num pub aqui da cidade, uma banda tocando. E ao final do show eu fui conversar com o vocalista. E a gente conversando e surgiu o assunto de uma logomarca. E não sei se todo mundo sabe, eu trabalho com design gráfico.
E eu perguntei para ele que logomarca que seria essa. E ele me disse que seria do Clube de Voo Livre de Sete Lagoas. E a minha primeira pergunta para ele foi: voo de quê? Você voa de avião, de ultraleve? Ele falou: não, cara, eu voo de parapente. E eu falei: nossa, meu pai é afim de fazer um voo. Se você puder fazer um voo com ele? Ele falou: não, claro. E durante o processo de se criar a marca, esse cara foi me contando dos voos que ele havia feito, de onde havia pousado, e as histórias começaram a me chamar muita atenção. E nesse processo todo a gente se tornou amigo. É um dos grandes amigos que eu tenho até hoje, que é o Zico, que inclusive foi um dos meus instrutores na Escola Carcará, junto com o Romero. Eu tive muita dificuldade para aprender, tive muita dificuldade para aprender a dominar o parapente e para dominar o medo que eu tinha. Eu via alunos que entraram na escola bem depois de mim, já fazendo os voos lá na frente, e eu na escolinha, brincando com a vela, fazendo controle de solo, e com muito medo de ir lá para frente. E fiz meu primeiro prego. Eu lembro da sensação do Zico me falar no rádio assim: Darlan, respira, fica calmo, controla a ansiedade. E eu pensava comigo assim: se eu pousar lá embaixo com segurança, eu vou vender esse equipamento e não volto aqui nem para dar tchau pro pessoal. Mas depois eu pousei e o Romero estava lá embaixo também. O Romero já me abraçou e fez uma festa, e a gente começou a comemorar. E depois desses pregos eu fiz outros, e comecei bem devagar, a evolução foi bem demorada. Eu me lembro que eu ia para a rampa à tarde e ficava sentado vendo as outras pessoas voarem com meu parapente dentro da mochila, com medo de voar. E um certo dia o Romero teve uma conversa muito decisiva comigo. Ele falou comigo o seguinte: Darlan, ou você voa ou você para de voar. Ou você resolve que é isso mesmo que você quer, ou você vende o equipamento e não mexe mais com isso. Depois desse dia eu repensei o que eu queria do voo livre e comecei a voar com mais frequência. E a partir daí eu tive um período muito bacana. Quando eu troquei de equipamento, eu voava numa Primus, na nossa saudosa Mafalda, e troquei por uma Elos, que na minha opinião foi a vela com que eu fiz os meus melhores voos. Desde que eu comprei esse equipamento, os melhores voos que eu já fiz foram com ela. Inclusive o voo que virou história, que virou piada, que eu passei por cima do helicóptero, eu fiz com essa vela, Essa evolução veio de forma gradativa, veio degrau por degrau, e eu não acho ruim eu ter demorado um pouco mais do que outros pilotos, porque eu já vi muitos pilotos começarem, evoluir com 1, 2 meses, e com 3, 4, 5 meses de voo abandonarem o esporte, E eu acho que quando tudo é feito degrau por degrau, quando você não pula degrau, o seu aprendizado é mais sólido, A gente vem de uma escola, a Escola Carcará, que te dá uma base muito forte para você entender não só do voo em si, do decolar e pousar, mas do que acontece nesse período todo, A escola te dá um embasamento muito forte, teórico, e a gente consegue resolver as situações de risco e não se colocar em situações de risco pelo embasamento teórico que a gente tem. O Arnaldo, nosso guri, é um cara que a gente deve total reverência a ele, É um cara que trouxe o esporte que a gente é apaixonado para a cidade, Se não fosse por ele, a gente não estaria aqui hoje voando, a gente não estaria fazendo 25 anos de voo livre, E é um cara que te ensina em doses homeopáticas, Ele está todo dia ali na rampa, ele é uma pessoa muito acessível, é um grande amigo que eu tenho, não só um amigo de voo, mas um amigo de sentar, de bater papo e de conversar de outras coisas. E é um cara que sempre que você precisa de uma informação, ele está com a resposta correta para te fornecer e não quer te ver
em situações de risco pelo esporte. Exemplo disso foi recente agora, eu tive que trocar meu equipamento e eu estava com 2 opções. E ele foi categórico em me falar, né? Às vezes o esporte mexe muito com o ego da gente, né? E a gente tem que saber controlar essas emoções, né? E você, na ânsia de querer voar mais, de querer voar mais alto, você às vezes quer buscar um equipamento que não é para o seu nível de pilotagem. E o Arnaldo falou para mim com todas as letras, eu acho que você não deve pegar um equipamento desse agora, mantenha a categoria de homologação que você já vem voando, porque não adianta você correr um risco que você não está preparado para ele, né? E foi onde eu fiz um exercício muito grande de humildade, porque a gente tem que saber ouvir, principalmente dos caras que são referência no voo, né? Como o Arnaldo, como o Zico, como o Romero, como o próprio Rogério, que é um cara que tem muito pouco tempo de voo, mas é um cara que eu considero com uma teoria muito boa, muito embasada nos conceitos do voo livre, com o Edinho, que é um moleque jovem, mas que tem uma consciência muito grande do voo livre e que voa muito bem. Dá gosto de ver ele conduzindo o equipamento, a forma como ele faz, a forma como ele brinca com o equipamento no solo. E é isso, né? Esses caras são as referências que a gente tem, e o Arnaldo é a nossa referência maior, né? Não só de voo, mas como pessoa, né? Como um cara que está ali concentrado no que faz, né? Eu sou muito expansivo, eu converso muito, eu falo demais, e às vezes eu estou na rampa, eu estou conversando com um, com o outro, estou falando, estou brincando, e o Arnaldo chega, cumprimenta as pessoas, presta atenção na condição e vai fazer o voo dele, né? Uma das características dele que eu observo é essa, que ele não é que ele não converse com as pessoas, que ele não dê atenção para as pessoas, mas a prioridade dele é o voo. Pós-voo a gente conversa, a gente brinca, ri, como todo mundo faz. Mas essa atenção que ele tem no início, essa atenção que ele tem da condição e do conhecimento holístico que ele tem do voo livre é o que mais me admira. Experiência bacana são várias, né? O voo, a gente pode voar 50 vezes no mesmo lugar, vão ser 50 voos diferentes. Mas eu me recordo que eu saí de casa e a condição não inspirava em nada, e cheguei na rampa e encontrei com o Romero. E ele me disse assim: vamos voar que hoje você vai fazer seu primeiro cross. Eu olhei para o céu, olhei para as nuvens, para a velocidade do vento, e falei: Romero, você está ficando doido? Hoje não vai dar cross não, a gente vai pregar. Ele falou: vamos lá que a gente vai fazer um cross. E a gente decolou. Eu ainda tinha um determinado resquício e vi o Romero enroscando de frente à igrejinha, subindo. E eu pensei o seguinte: ou eu enrosco e vou fazer um voozão, ou eu largo e não mexo com isso mais. E foi onde eu comecei a enroscar e fiz meu primeiro cross. Eu lembro que eu fui na deriva da técnica, eu não tinha noção nenhuma, não sabia nada, como sei muito pouco até hoje, mas na época eu não tinha muita noção. E foi meio que a técnica me pegou na Serra Santa Helena e me colocou próximo à cachoeira, né? Foi um voozaço assim, de início, e eu fiquei muito feliz, né? O Romero pousou na Lontrinha e a gente comunicou por rádio, a Gleice fez o resgate da gente e foi um dos momentos mais legais, assim, né? Tiveram outros, né? Já pousei em alguns lugares bacanas, já pousei do lado de uma rave, o pessoal todo foi pro pasto onde eu pousei para conversar. Sempre onde a gente pousa a recepção é muito legal, mas esse dia me marcou muito, porque existem pessoas que não acreditam na evolução de outros pilotos, né? Eu no início eu escutei muito assim: larga disso, você não vai voar, você não vai conseguir, né? E eu acho que se eu vou hoje foi pela insistência dos meus instrutores, pela minha insistência e pela vontade que eu sempre tive
de voar, né? Escutei muita coisa que serviu para mim como combustível para o que eu faço hoje, né? Eu faço hoje mesmo o arroz com feijão, não tenho pretensão de voar competição, de fazer acrobacia, mas o meu arroz com feijão é o que me sustenta. Recomendo a todo mundo, quem nunca experimentou deve experimentar. Quem nunca voou, nunca viu a grandeza de Deus, né? Que só vê lá de cima. Eu já voava, né? Eu já venho do ultraleve, tenho 15 anos de voo de ultraleve, 4 anos agora de parapente, 3 de paramotor. Então eu já tinha como diz, o hábito do voo, né? Só que eu sou de Curvelo, lá tem pista e aqui não tem. Então por isso que eu imigrei, digamos assim, do ultraleve para o parapente, mas ainda continuo voando ultraleve. A responsabilidade é saber analisar bem cada caso, cada aluno, respeitar o tempo de cada aluno, ver as dificuldades que ele tem, prestar atenção nos detalhes e corrigindo até ver que ele realmente está apto a voar. Quando ele estiver apto, se tiver o conhecimento e souber botar esse conhecimento em prática, aí a gente traz ele para a rampa para começar os pregos. Antes disso não, a gente tem que confiar no aluno e saber que ele sabe pôr em prática o que a gente ensinou para ele. Eu como já venho do motor, piloto que eu admiro aqui é Magno. Eu acho ele um piloto extraordinário. Às vezes meio inconsequente, mas ele é um piloto e tanto. Ele é fenômeno. A prática do voo livre começou uns 2 anos atrás, quando eu comecei a assistir um programa de televisão, canal off, que chamava Aéreas. E eu via a galera voando e achava aquilo muito bacana. O curso é de uma importância fundamental, porque sem o curso, alguns pilotos se arriscam e voam. Mas o curso é de grande importância, porque é lá que você aprende as técnicas de decolar e pousar. Ano passado, fazendo um voo aqui na nossa outra rampa, eu tomei uma fechada de uns 50% da vela. Aí foi uma situação bem desagradável, mas é com a experiência que a gente pega, como eu acabei de falar, ao longo do curso, consegui contornar a situação e cheguei no chão com segurança. Esse Lagoa é um suporte que a gente tem, né? Tanto faz de rampa, como de piloto, de estrutura. Essa Lagoa é um suporte grande que a gente tem aqui. Mas citar um piloto em si fica difícil, porque lá tem muita gente bacana. Tem o Edinho, tem o Baianinho, que eu admiro demais pela paciência dele, pela experiência de voo. Tem, você mesmo falou, nosso amigo Romero. Tem o Lenda, reverente, contador de história. Tem Rogerão. Ali mora todo mundo aqui, ó, no coração. Fica difícil de citar um só. Bora, galera, bora voar. Tá todo mundo voando. Bora lá. Aqui, vento forte, pôr do sol. Torcer para meu irmão Paparema conseguir decolar também, fazer um voo tranquilo e seguro. Na cabeça negócio de voo, e tinha voado antes em outra aeronave. Aí encontrei o Romero lá no Sete Lagoas com equipamento lá no centro, lá onde ele me apresentou, e eu gostei e foi até hoje. O curso é muito bom, o curso dá suporte pra gente. É assim não, mas eu tive medo depois do meu acidente. Eu tive um acidente, fiquei 1 ano sem voar, e ao que eu decolei a primeira vez, eu senti um pânicozinho, mas só. Ali é o berço da gente, ali nos levou a parte do voo mesmo, das lagoas. Eu admiro o Cicola, o Romero, meu instrutor ali, me deu muita força e tal, até com o meu acidente mesmo me deu muita força.
Vem voar mais em Pompéu, pessoal, nessa montanha aqui. Lá para meados dos anos 80, meus 18 anos, ou menos um pouco, eu praticava, gostava muito na época do PP, voava no Rio de Janeiro, voava com a asa delta, me deixava fascinado. Então, desde essa época para cá, eu fiquei com muita vontade de voar também. Aí eu fiz uma asa delta com minha incapacidade toda de fazer, era um jovem ainda de uns 16, 17 anos, fiz uma asa delta e fui decolar, mas não tinha experiência nenhuma, decolei contra, a favor do vento, muito pesada essa asa delta, e essa asa delta me jogou no chão, e eu não tinha prática nenhuma, mas fui fascinado pelo esporte de voo. E hoje eu tive oportunidade e recomecei. Com o curso foi onde é que eu aprimorei essa prática de voo. Agora, há 2 anos atrás, eu aprimorei a prática de voo e graças ao Romero, a escola Carcará de voo livre de Sete Lagoas, foi onde eu aprendi bastante e estou muito grato por esse curso, onde eu pude proporcionar grandes voos e ser hoje um atleta profissional. Eu nunca fui de ter medo não, mas a prática do voo livre, a gente tem medo sim. Recentemente eu peguei um vento aí, de lateral aí, foi onde é que eu posei no chão com muita força. Aí eu tomei um medo um pouquinho, mas na minha vida eu sempre rasguei os obstáculos e não foi muito ter medo não. Mas Sete Lagoas foi o meu berço do voo livre, onde eu vim poder realizar esse sonho de criança. Foi onde é que eu aprendi as técnicas, lá graças à escola Carcará de voo livre. E eu sou muito grato ao Clube de Sete Lagoas por estar aí hoje fazendo essa coisa que a gente gosta, que é voar, que é a melhor coisa do mundo. Por isso que os pássaros vivem só alegres. Tem muito sim, mas eu vou citar o nosso amigo Romero, admiro muito ele, mas o filho dele também é um especialista, onde é que eu amo, admiro tanto ele voar, então eu aprendi muito com ele e é assim que eu aprendi a voar com ele, é um mito para mim. Mas todos os amigos de voo de Sete Lagoas, de toda a região e da escola Carcará, dá um abraço do Léo Capanema, de braços abertos, recebo todos vocês e de braços abertos é o sinal da nossa asa de voo. Um abraço, amigos de Sete Lagoas, todos da escola Carcará. Um beijo! Bom, eu entrei nesse esporte porque sempre foi o sonho do meu pai. Então, até um dia que nós decidimos conhecer e fomos juntos, fizemos o curso juntos e voamos juntos até hoje, graças a Deus. Bom, o voo lá é bem diferente daqui. Aqui, o voo lá é mais turbulento, eu diria, mais punk no linguajar do nosso esporte, né? Mas aqui eu fui sempre muito bem recebido, até antes de formar fui bem recebido por você, o Romero, o Edinho, o Serginho, me apresentaram bem a galera e hoje estou aí junto com a turma. Sim, primeiramente eu acho que o respeito ao esporte, que esse esporte deve respeito desde o começo até o fim, desde antes de voar até depois de voar, você tem que estar bem fisicamente e mentalmente para fazer um voo bom. E estudo, dedicação, procurar as melhores instruções, os melhores livros, conversar bem com os carcarás, que a gente chama, né, que são os mais antigos de voo, que já fizeram grandes voos. E é isso aí, evoluir devagar e sempre. Bom, gosto de bastantes pilotos, um dos caras que eu acho que voa muito na Serra da Moeda é o Todinho, você conhece. Você conhece, sabe as coisas que ele faz no parapente, que é difícil alguém fazer igual.
baby crying, some silver lining. It must be a no man. Needed you to show me without you flying lonely. Os que fazem geralmente tem um curso extra aí fora do país, com os melhores, e ele aprendeu sozinho, se dedicou, faz um grande voo. É outra modalidade, né? Ele é da acrobacia, nós somos do cross country. No cross country eu diria o Hércules, que é um cara super consciente, entende demais do voo, muito amigo de todos e inspira a muitos ali. Muitos pilotos se inspiram no voo que ele fez já, os voos que ele faz, quer voar junto com ele é super amigo de todos, sempre quer levar todos juntos, espera para ir com ele. Diria que no cross country o Hércules. Bom, agradecer a todos que fazem parte dessa família aqui, de praticar o nosso famoso liftão, né? Famoso aqui em Sete Lagoas, e é isso aí. Parabéns pelos 25 anos de voo a todos aí. Coisa boa da vida é você ter uma sensação de liberdade, né? Quando você passa um filme na sua vida, os 52 anos, de repente, para mim, um sonho de liberdade, quando você se acorda diante do mundo todo em sua frente, quando você se vê voando de parapente. Para mim foi uma coisa bem legal, porque eu precisava me descobrir, eu preciso me descobrir todos os dias. E quando eu vim para o parapente, me deu essa sensação legal, sensação de liberdade. Daqui encontrei vários amigos, né? Dá essa sintonia de vida, sintonia de coisas boas. Isso é que vem me alegrar todos os dias, saber que eu tenho essa capacidade. Eu acho que todos têm essa capacidade, mas ao que descobre tudo isso, é uma emoção muito grande. Eu posso dar vida porque a vida é única. E quando você junta essa vida única com uma emoção de estar voando, fazendo coisa diferente, é muito bacana. Muito bacana. Bacana demais. Vida boa é assim. Tem que ser vida boa todos os dias. Que Deus abençoe a tua cidade. Amém. Galera, eu sou o Matheus, sou de Pará de Minas. Tive a oportunidade de entrar no mundo do parapente, do paramotor há uns 7 anos atrás. E nessa época eu consegui conhecer o pessoal de Sete Lagoas, que é a família Carcará, né, da Ranzinha também, a Lenda, todo mundo aí, só gente boa aqui em Sete Lagoas. É um lugar que, assim, que um dia eu ainda vou morar aqui, porque os caras, né, saem de casa e a rampa tá no quintal, então não precisa de ficar andando muito para poder voar. Eu tenho uma experiência com o paramotor, que né, fez umas expedições aí com o Marine, a gente fez umas campanhas que saíram até no Fantástico, né, uns negócios bacanas aí, que, assim, a experiência que eu vivi é muito boa e eu aconselho todo mundo aí que tem vontade de conhecer o esporte, de voar e vir pra cá conhecer, dar uma voltinha mesmo, porque depois que entra na veia, isso aí não sai nunca mais. Isso aí é o meu estilo de vida hoje, eu não consigo ver sem o parapente. É isso aí, Sete Lagoas, tamo junto, Carcará na veia. Olha, é o seguinte, eu moro aqui praticamente no pé da rampa, né, de frente pra rampa. Então, há anos que eu venho namorando essa coisa, via todo mundo decolando, todo mundo voando. E sempre tive vontade, né, de voar. Mas sempre acontecia uma coisa ou outra que não dava certo. Aí um dia eu conheci o Luiz, a gente aqui na rampa conhecido pelo Luiz, pai da Gabi. Aí o Luiz me incentivou muito, eu falei com ele que tinha vontade, né? Ele falou que era piloto, eu tinha vontade. Aí ele me trouxe aqui na rampa, me apresentou para o Romero. E uma coincidência que no mesmo dia que eu cheguei aqui, chegou também o Cris, né? O famoso Litrinho. Aí pra gente fazer um voo com o Romero, aí um voo duplo. Aí, cara, eu vi que era isso que eu queria, que era a paixão, né? E a partir desse dia eu entrei para a escolinha e estamos aí,
Cara, aqui eu admiro praticamente todo mundo. Até os alunos que chegam aí, eu admiro eles, cara. Essa coisa é muito bacana. Você mesmo é um cara que eu admiro muito. O Zico, o Arnaldo, né? Que é referência pra gente. O Baianinho. Só gente boa, cara. Todo mundo. Todo mundo que chega aqui eu admiro. Falou que é piloto de parapente, eu admiro, cara. Cara, já passei um perrengue aqui voando aqui que você nem imagina. O dia que eu quebrei a perna. Então, um dia de domingo aí bacana aí pra gente fazer prego. Eu decolei na hora errada, né? A vela foi e me jogou no chão. E me jogou pra cima de novo. E quando eu levantei, que eu vi que eu tava no ar, eu vi que eu tava com a perna quebrada. Voei, fiz o prego todo lá, uns 2,5, 3, 4 minutos no ar com a perna quebrada, sem saber como é que eu ia pousar, né? Aí gritando, falando no rádio com o pessoal de terra lá que eu tava com a perna quebrada, mas ninguém viu. Então ninguém acreditava como é que quebra a perna no ar, né? Aí eu fiquei pensando, gente, como é que eu vou pousar assim com a perna quebrada? Aí quando chegando no chão, me lembrei dos treinamentos lá, dos ensinamentos de Romero, e fiz um pouso lá, como se eu tivesse pousado com reserva com paraquedas de emergência. Que aí que o pessoal de solo lá viu que eu estava realmente machucado e foram me ajudar. Um fato, até que não foi engraçado, mas um fato curioso, até bacana, foi na escolinha, né? A gente brincando lá, na hora de terminar, o Luiz achou uma cobra lá e pegou essa cobra, uma cascavel lá, ficou brincando com a cobra. E depois soltou ela lá, ela saiu andando lá. Acontece muita coisa engraçada aqui toda hora. Voar em 1991, a minha primeira aula de asa foi, por coincidência, no dia da morte do Pepe. Foi uma comoção, eu lembro disso, foi uma comoção muito grande na rampa, muita gente chorando na Serra da Moeda por causa disso. E foi a minha primeira aula de asa, isso marcou muito. E eu não cheguei a praticar asa, eu fiz o curso, mas depois tive que interromper e um tempo depois eu voltei com o parapente. Comecei a voar de parapente em 1992. Na verdade, quem fez o primeiro voo de parapente aqui em Sete Lagoas foi o Elísio, né? Ele estava vindo, foi ele que me apresentou o parapente, inclusive. Ele tinha se inscrito na escola no Rio de Janeiro, de parapente. Eu até fui com ele lá buscar o equipamento e tal. Voei com o parapente dele na Moeda, na escolinha da Moeda, e depois viemos para cá e ele fez a primeira decolagem aqui com esse parapente dele. E logo em seguida eu comprei o meu e a gente começou a treinar. Eu treinei sozinho, né? Eu tinha um amigo que já dava aula de parapente na Moeda, ele me dava algumas orientações, um amigo do Rio que dava aula no Rio também me dava algumas orientações, e eu treinei aqui, em Sete Lagoas. A situação mais dramática que eu já vivi aqui de parapente foi num dia que eu estava vendo uma tempestade que vinha lá da Serra do Cipó, muito longe. Eu falei, aquilo não chega aqui não. E decolei. E logo que eu decolei, eu já estranhei uma sustentação assim, farta, né, para o vento que tinha, porque não tinha quase vento nenhum. E de repente aquele negócio foi subindo, subindo, e eu voei para cima da cidade, só afastando da montanha e subindo cada vez mais rápido. E quando eu me dei conta que eu olhei para frente, aquele paredão d'água chegando na cidade, eu já estava quase lá no centro da cidade, só subia. Quando eu olhei para cima, o céu que estava limpo já estava preto, já tinha formado uma nuvem, um efeito dominó, né? E aquele foi um momento de terror, porque eu estava a pouco de entrar naquele nimbus, né? Eu lembro que eu fiz um esforço danado, eu pendurei
peso do corpo todo no batoque direito, com as duas mãos, e pendurei tudo para fazer uma curva de 180 graus, para voltar. A vela era uma laje de concreto, não dobrava nada. E quando eu lembro que quando eu consegui girar, que eu acelerei a favor do vento, logo em seguida o parapente capotou na minha frente e eu fiquei por uns, talvez, sei lá, 3 segundos, voando, olhando para o chão e vendo a cidade passando e o parapente voando assim. E aí logo depois foi estabilizando devagarinho. Foi pavoroso. Eu passei, quando eu virei de novo de frente para o vento e voava para trás, só para trás, tudo acelerado, trimmer solto e só voando para trás. Eu lembro quando eu fui olhar para ver se eu estava chegando na serra, a torre passou debaixo de mim. Eu estava na mira da torre, né? Só que estava bem mais alto. E quando chegou aqui atrás da serra, começou a afundar e eu pousei antes que a chuva chegasse, né? A tempestade chegasse. Mas foram momentos pavorosos. Muita tensão mesmo. Aquele dia eu não esqueço, não. Tem coisa que a gente só aprende, se sobreviver aprende, né? E aquela situação foi uma delas. Muita coisa, ainda muita vídeo cacetada ao longo desse tempo. Eu lembro uma vez que eu fui decolar com uma amiga minha, e o Túlio, um voador amigo nosso, ele estava meio de ressaca e se ofereceu para fazer o cabo, e o vento forte, e na hora que eu fui decolar, aí que o Túlio acordou, foi no tranco da vela, e ele caiu no chão, a menina caiu, e o parapente já foi de lado arrastando nós três, e fomos nós três assim, comendo braquiária de lado, até que eu esbarrei, eu bati num arbusto com o ombro, eu arrebentei o arbusto. O arbusto devia ter uns 2 metros, um pé de espinho, e entramos em voo os três. O Túlio, ainda bem que na hora que ele entrou em voo, ele não conseguiu segurar e já caiu, deve ter caído de 1 metro, não se machucou, mas nós entramos em voo. E logo que entramos em voo, que eu me dei conta, a árvore estava pendurada aqui do meu lado, aquele caial de árvore pendurada, e eu esperei uma situação mais tranquila para ir soltando aquela de galho em galho, soltando. Quem estava na rampa se divertiu, né? Quem não filmou perdeu uma oportunidade de mandar pro Faustão, porque foi muito engraçado aquela passagem. Ai, cara, acho que o Romero, por exemplo, é um cara muito bacana. Tem muita gente bacana aqui, que tem coisa bacana de mostrar. O Romero é uma pessoa que ele agrega muito, né? Ele une as pessoas. Então, é um cara que eu gosto. You get to hear me now. If you get to hear me now. No, you get stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. But things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. If you get to hear me now. You get to hear me now. These excuses aside, speak out your mind now. And don't let it
now, all the fears will fade away. If you get to hear me now, if you get to hear me now.